Então, desligar o microfone para não dar nenhuma interferência. o senhor que fica à vontade. O senhor está no céu. Tá bom, você fica à vontade. Tá ótimo. Obrigada. Também não gosto de senhora, não. Ok. Muito obrigada. Prazer em conhecer todos. Ah, vocês não se conhecem? Só conheço o Pedro Friedman. Ah, Pedro, então... Prazer, Henrique. Tá. Hã? Ô, Pedro. Muito prazer. Prazer, grande prazer. Já conheço o coronel de grandes elogios do Pedro Friedman. Elogio de amigo não vale. Vale, ele não é mentiroso. Também queria dar uma boa noite a todos aí. Eu não conheço a maior parte do grupo. Na verdade, eu só conheço o Felipe, que é um amigo meu, muito querido, por sinal. Coronel Enio, evidentemente, não o conheço, mas o conheço por tabela e já o respeito muito em função do Felipe. Vou só pedir a gentileza, vou permanecer de câmera fechada, porque, na verdade, eu estou fazendo algumas outras coisas aqui, mas eu estou bastante atento ao debate e, se houver alguma contribuição, pode ter certeza que eu vou dar. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Pode falar, Felipe, desculpa. Eu estou agradecendo ao Guto, que é um amigo que tem me ajudado muito, assim como o Pedro. Precisa, né? E eu venho conversando muito com as pessoas nesse sentido. A gente precisa de uma pessoa assim, nos representando esses valores, que é para levar o Brasil para frente, nada mais do que isso, né? Sem as politizações baixas que a gente vem assistindo. Não é o caso. Então, essa confiança que o Felipe nos transmite também nos transmite muita esperança. E isso é muito importante para a gente ter uma aproximação com um candidato a nos representar politicamente dentro da Câmara Municipal, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, quando a gente falou da pauta, eu aqui estou consultando, quer dizer, na verdade, a gente vem falando assim, né? O que é interessante, o que hoje nos oprime, de certa forma, além dessa terrível pandemia, com todas as implicações geopolíticas e etc., desinformação e exploração baixa que tem sido feito para se criar um desacerto aí para o governo federal, que vinha trilhando bem e parece que agora está retomando bem as suas ações. Então, a pauta foi girando em torno de uma questão muito importante, que é a segurança pública. E eu havia sugerido também que a segurança pública hoje não é só para o bem-estar social, mas eu acho que é para a nossa recuperação econômica mesmo. Afinal de contas, o Rio de Janeiro é uma cidade turística, e o turismo no Rio de Janeiro tem um potencial maravilhoso, não só para gerar empregos, né, mas para alavancar toda uma cadeia de empreendedorismo. Então, isso é uma das coisas que me chamaram a atenção. Eu acho que, a partir daí, o Felipe pode iniciar a sua exposição a respeito, né, falando sobre, por exemplo, a segurança pública, né? Obrigado, Pedro, pelo que você falou, pelo que você colocou, inclusive dessa minha postura anterior até de participação, né? Que eu sempre tive essa vontade de participar, mas, na verdade, eu nunca tive a vontade de ir para frente de batalha, que eu chamo. Mas agora eu acho que é chegada a hora, porque eu realmente vejo que a gente está muito prejudicado com os políticos que a gente tem, principalmente no Rio de Janeiro. A Câmara Municipal não tem feito um trabalho que eu acho adequado aos vereadores, porque, na verdade, eu vejo os vereadores trabalhando de uma forma muito local e específica para certos nichos. E eu não vejo nenhum vereador trabalhando de uma forma que beneficie a todos. Aquele negócio de você fazer o bem sem saber a quem, que é, na verdade, o que eu acho que tem que ser feito. Um político tem que fazer isso. Ou seja, ele não está trocando o apoio dele por votos futuros.
e sim por uma comunidade melhor para todos. Então, eu acho que isso aí é que vai valorizar a política no Rio de Janeiro. E eu espero entrar para começar um trabalho desse tipo. E espero que outras pessoas também entrem com esse intuito, porque uma andorinha só não faz verão. Então, posto isso, você falou também do governo federal, que desse alinhamento que a gente tem que ter com o governo federal, e eu acho que o trabalho do vereador vai passar muito por isso agora, porque a gente precisa de vereadores que tenham um link com o governo federal, que possam trabalhar no sentido, inclusive, da segurança pública. E o assunto segurança pública, apesar de eu ter um trabalho muito específico em segurança pública, de ser membro do Conselho Comunitário de Segurança, que me fez ver muitos assuntos e ver muito a forma como a gente tem que tratar isso, né? Além dos Conselho Comunitário de Segurança específico, eu participo, sem ser membro, mas com bastante frequência, do Conselho Comunitário de Segurança Escolar, que dá uma segurança aos alunos para aquele entorno do colégio que é muitas vezes prejudicado e que os alunos têm dificuldade de ir para a aula, às vezes, por causa dessa falta de segurança. Então, a gente acompanha os problemas que cada colégio tem e vê, na verdade... Não é para guardar para depois? A gente tem uma forma de trabalhar assim, nesses conselhos de forma a melhorar o geral, e não um colégio específico, a não ser quando a intervenção é necessária, e a polícia participa desses conselhos e tem feito um trabalho muito bom aqui nessa região onde eu participo. A gente tem visto aqui no Rio a segurança, através desses conselhos, melhorar bastante. Eu fui, inclusive, na troca de comando da PM, agora do 31º Batalhão, e o Coronel Martins, que era o coronel local, foi muito elogiado e conseguiu, mudando a política de escala, fazendo com que os policiais estivessem mais na rua do que nos batalhões, conseguindo ajuda externa para o trabalho administrativo, e ele conseguiu botar muito mais gente na rua, e a melhora aqui na região da Barra, né, que é a minha região, Barra, Recreio, Vargens, Barrinha e Itaiangá. Nessa região, a gente viu uma melhora assim, crescente, tanto que, pelos números que a gente mostra, os roubos a veículos, por exemplo, passaram de 40 por mês para 10. 10 é muito, mas para os números que a gente tinha, é um número bastante significativo. E a gente vê que o trabalho do cidadão foi muito importante nisso. Eu cito, e talvez vocês já tenham visto alguma live minha com alguém falando sobre isso, que eu fiz uma reivindicação muito específica de uma região, até pela intimidade que a gente tem, eu sei que o Pedro mora perto, que é daquela região que vai da Alvorada até a Salvador Allende. Estava tendo muitos assaltos, sequestro relâmpago e tal, e eu fiz essa reclamação no conselho e consegui com que a polícia, a PM, multiplicasse muito o policiamento na área, e depois as pessoas viram que isso funcionou. Cuidado com o copo. Foi a participação do cidadão no local certo, interagindo com as pessoas certas do poder público, fazendo a vontade das pessoas que realmente interessavam. E isso aí, até como vereador, é uma coisa que a gente quer implementar bastante no Rio de Janeiro, de forma mais efetiva, divulgar e
aglutinar mais as pessoas, fazer com que elas participem mais. Uma proposta minha na segurança é que o aplicativo já existente, fornecido por um amigo meu, o Léo Gandelman, que ele ofereceu gratuitamente ao governo do Estado o aplicativo, que já existe, está em uso em alguns lugares do Rio de Janeiro, mas que a população não tem muito conhecimento, ou seja, não participa. E o aplicativo foi feito para a integração da população às polícias. Eu quero integrar a Guarda Municipal a isso, e que essa Guarda Municipal esteja num ambiente ligado às polícias, tipo num centro de controle, onde as decisões possam ser tomadas conjuntamente. Porque, às vezes, você faz uma denúncia no 190 para a PM, e a Guarda Municipal já está bem próxima do local e você não faz tudo de uma vez só. Se tivesse um centro de controle integrado, as pessoas agiriam de forma mais eficiente e mais rápida. E a Guarda Municipal, no caso, se estivesse armada, como eu defendo, ela estaria mais preparada a agir até como a PM, porque é uma atividade que a PM faz, ela não cobre todas as áreas, e um reforço desse seria muito bom. Agora, já falei um pouco da segurança em termos locais, né? Agora, o que eu falo também, que a gente está falando de economia por causa da pandemia, o Rio de Janeiro, você falou de criar mais trabalho, né? Porque a pandemia acabou com... O Rio de Janeiro já vinha acabado, né? Já estava sendo muito prejudicado em termos financeiros, porque as indústrias estavam saindo aqui, o comércio, em muitos pontos, estava fechando, porque a segurança não é eficiente. Tanto o comerciante ficou desprotegido, como o cliente deixou de ir naqueles locais. Então, é outro ponto onde a segurança interfere diretamente no emprego. Mas, falando de outros pontos que a gente tem que falar a respeito da pandemia e o desemprego, eu acho que o Rio de Janeiro foi muito prejudicado. Mas eu acho que também aqui tem uma mentalidade de depender muito do Estado. Eu acho que isso vem daquele tempo que o carioca dependia muito do governo federal, pois era a capital, né? Então, a gente tem que deixar um pouco isso de lado, de que o Estado tem que resolver tudo para todo mundo, o desemprego é culpa do Estado e tal. Tem certas políticas públicas que podem ser criadas, mas não visando a ajuda direta do Estado, mas sim uma ajuda que o cidadão possa deixar e ter a mentalidade de deixar de depender do Estado. Eu digo isso porque você falou de empreendedorismo. Aí eu já vou misturar a educação no meio. Eu acho que isso tem que ser uma educação, já tem que fazer parte da educação básica. Empreendedorismo e educação financeira são duas coisas que é importante que a criança tenha desde da sua base estudantil, porque é de pequeno que a gente vai fazendo o cidadão. E, lógico, que os problemas que o Rio de Janeiro tem não vão ser resolvidos rapidamente, mas precisam começar. Então, a gente tenta algumas coisas por cima e outras coisas a gente vai formando a base para que o problema se resolva sozinho daqui a 20, 30 anos, ou 10 ou 20 anos. E é assim que eu penso. Não sei quanto tempo tem aí, Paula, se já está passando, se não está. Está com o microfone fechado, Paulo. Não,
Na verdade, Desculpe. é porque tem muito assunto, né? É porque vai desencadeando várias coisas, né, Felipe? Aí eu falo também, às vezes, se não me pararem, eu vou falando. Felipe, você tem mais 3 minutos para terminar a sua fala. Desculpe interromper. Tá bom. Vamos falar um pouco do governo federal, né? Nós temos o governo federal com uma economia, eu como economista que sou, e eu entrei na faculdade de economia por causa do Roberto Campos, coisa que pouca gente fazia naquela época, porque quando eu entrei na economia, a economia era uma matéria muito voltada para humanas, e não matemática. Mas eu entrei já com a visão liberal da economia. Tive um pouco de dificuldade de estudar Roberto Campos na faculdade, mas estudava por conta própria. E hoje em dia a gente tem uma equipe econômica muito forte e conhecedora das ideias liberais de economia. Mas como são pessoas que estudaram muito e conhecem bem a história, eu acho que o plano de ação que foi tratado para essa pandemia tem ajudado muita gente. E eles fogem um pouco das ideias liberais, porque eles conhecem a solução para agilizar o problema. E eu acho que tem sido agilizado. Eu acho que a economia vai responder mais rapidamente do que em muitos outros lugares. E também acho que as ações que estão sendo feitas não são tão fortes quanto eles queriam por causa de falta de dinheiro. Ou seja, o Estado tem um limite de orçamento e está fazendo o que pode, mas eu acho que está fazendo da melhor forma possível. Eu acho que agora não era a hora realmente de levar a cabo as ideias liberais, e eu acho que isso sendo feito dessa forma está ajudando. A economia vem se movimentando, temos aí um certo tipo de inflação, que eu acho que vai ser controlada normalmente, porque o desemprego também está aí. Né? Então, o que nós temos que fazer agora é conseguir com que o governo federal adote medidas mais locais no Rio, como fomento a certos setores, que eu digo que são os setores que são de vocação do Rio de Janeiro, que é o setor de turismo, que foi um dos mais afetados agora, o setor de petróleo e gás, e um setor da tecnologia, que é o setor que você consegue colocar em qualquer lugar, desde que você tenha incentivo a isso. Mas não é incentivo em termos financeiros, não. É incentivos de patrocínio de eventos, de viabilização, de implementação dessa parte de como é que se diz? De empresas que estão startups, que estejam dispostas a patrocinar pequenas empresas nesse setor. Bom, eu acho que é isso aí que eu tinha para falar. Não sei se eu já falei muito, se eu já falei tudo, mas as ideias estão aí. Em síntese, as ideias são essas. Então, eu quero abrir o debate, e eu já tenho aqui algumas perguntas que eu anotei, mas eu vou fazer uma só. Tem algumas, eu vou fazer uma só. Me chama muita atenção, Felipe, a questão da Guarda Municipal, quando você falou, eu até anotei aqui, Guarda Municipal ligada à polícia, às polícias. Eu acho que você quis dizer a Polícia Militar e a Polícia Civil. Eu acho que foi isso, né? Pois bem. Só que o Rio de Janeiro, curiosamente falando, é um dos únicos, se não for o único, um dos únicos, que a Guarda Municipal não é armada. No município mais violento do Brasil, se não for o pior, é o penúltimo pior, quer dizer, o segundo pior, e a Guarda Municipal não é armada. Aí eu te pergunto, o que é necessário, além da vontade política, que isso a gente sabe,
que nunca houve, né? Mas o que é necessário, além da vontade política, logisticamente falando, economicamente falando, orçamentariamente falando, para que a gente coloque essa guarda municipal armada, atuando junto com a polícia de enfrentamento, que é a polícia militar, e a polícia de investigação, que é a polícia civil. Como que a gente faz isso? É um projeto de lei, além da vontade política, é um projeto de lei, é o quê? É uma ação conjunta com o Estado, com a federação, porque eu não conheço esse mecanismo. Então, como vereador, eu tenho certeza que você sabe como deve proceder para que isso aconteça. Então, a minha pergunta principal é essa: como estruturar a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, primeiro, para andar armada, e segundo, para ter treinamento de polícia militar, de polícia civil, para poder integrar nessa ação conjunta que você sugeriu. Bom, isso é uma grande dificuldade, e que eu pensei nisso quando eu falo de Guarda Municipal Armada, porque já existe projeto de lei que, inclusive, começou a ser votado esse ano na Câmara Municipal, mas que ainda não passou. Eu acredito, como defensor de um Estado menor, eu acredito que a gente tem que fazer um convênio, além do projeto de lei, a gente tem que colocar no projeto de lei já um convênio a ser implementado com o governo do Estado. Porque, se você for montar uma escola de guarda municipal armada, você vai gerar um gasto muito maior, porque você demora muito tempo para qualificar as pessoas nesse sentido. Então, o que eu proponho? A Polícia Militar já tem uma escola para isso. Assim como eu conheço escolas do Exército, que meu pai participou, onde outras pessoas de outros países, inclusive, vinham estudar aqui. Militares brasileiros vão estudar em outros países. Militares da Polícia Militar fazem curso na Polícia Federal. Eu acho que não há dificuldade em você montar um convênio que os guardas municipais possam ser treinados na escola de Polícia Militar, ou na escola do Exército, ou na escola de sargentos do Exército, mas que seja um convênio especificamente para armar a população, porque a Guarda Municipal já tem o treinamento dela já específico para o trabalho deles. Agora, a parte de armamento, a parte de armar a Guarda Municipal, esse treinamento poderia ser feito através de convênios, para não ter que encarecer mais o serviço público da cidade do Rio de Janeiro, que já está muito prejudicada. Então, essa que é a minha proposta. Eu acho que é o projeto de lei aliado a um convênio para não onerar muito a prefeitura. Não sei se eu respondi tudo, se tinha mais perguntas no meio. Não, o principal para mim você respondeu. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu. Por favor, Pedro. Candidato Felipe, como a Paula bem apresentou no início, eu sou de Brasília, então é uma questão tanto quanto mais geral, visto que o senhor é de economia, então o senhor estuda bastante a relação escala macro, escala micro, a importância dela. Bom, o Rio de Janeiro hoje, o Estado, tem 46 deputados federais, 70 deputados estaduais e 3 senadores, que senadores é a mesma quantidade para todas as unidades da federação. E o senhor falou aí sobre segurança pública, as operações, não é? Nós temos aí hoje as operações suspensas por determinação do STF, e isso daí tem interferido, dentre outras coisas, no turismo. Então eu pergunto para o senhor, quais ações legislativas o candidato pretende realizar junto a essas bancadas, principalmente a bancada fluminense no Congresso Nacional, para que as questões que estão atreladas aí, segurança pública e o turismo, sejam melhor aplicadas, sejam melhor viáveis aí para a população e para pessoas como eu que vão ao Rio de Janeiro na condição de turistas. Obrigado. Ô, Pedro,
Primeira coisa, eu acho que eu conheço você de vista, mas hoje em dia a gente conhece todo mundo de vista da internet, né? Mas eu vou pedir para você parar de me chamar de senhor, né? Foi mal, desculpa aí. Você, Felipe. É Felipe para sempre. Eu posso ser a maior autoridade do mundo, você vai me chamar de Felipe para sempre. Mas eu falo isso nas minhas... Eu já falei em vídeo, inclusive, né? Que nós temos que ter políticos na Câmara Municipal que tenham a capacidade de chegar em Brasília e falar com as pessoas específicas que vão poder fazer coisas pelo Rio de Janeiro, porque nem toda competência é do vereador, nem toda competência é do deputado estadual, nem do deputado federal, nem do senador. E também não é do executivo, nem do prefeito, nem do governador. Então, assim, a gente tem que ter pessoas capazes de passar pelas barreiras que a gente tem para que um vereador chegue nesses locais. Eu tenho falado isso, essa vivência que o Pedro falou no começo, que é uma vivência que eu já venho fazendo um trabalho com muitas pessoas. Eu falo que foi Deus que me ajudou a conhecer muitas pessoas boas que eu posso falar diretamente. Isso aqui não é um elogio a mim mesmo, né? Mas é uma sorte que a vida me deu de conhecer o vice-presidente, ser amigo dele e ter acesso fácil a ele. Ou seja, no executivo eu consigo esse tipo de influência, de falar com o executivo para trazer alguma coisa para o Rio de Janeiro. Na bancada federal do Rio de Janeiro, eu conheço, já trabalhei com deputado e conheço alguns outros de direita, né? Porque essa pauta que você falou de defesa do cidadão, onde o STF interferiu e tal, a gente não vai conseguir influenciar os deputados de esquerda, infelizmente. Eles falavam muito das ações da polícia, que eram muito perigosas e as pessoas morriam e tal. E eu sempre falei que bala perdida vem dos dois lados. E acho até, eu tenho uma concepção, né, que as balas perdidas não são tão perdidas, porque a polícia aprendeu muito bem a atirar, são altamente treinados, e os bandidos não. Quando não, querem culpar os policiais quando eles entram numa comunidade e querem logo acusar a polícia de ter matado alguém. Mas isso aí a gente não tem prova, não sabe como é que acontece, não pode falar. Mas aconteceu ontem, no Rio de Janeiro, a morte de um menino de 12 anos, que eu acho que podia ter sido evitada se houvesse policiamento próximo, até havia, mas sem poder de interferência. Duas quadrilhas, sei lá o que era, passaram trocando tiros e mataram um menino e balearam uma mulher no braço. Não tem nada a ver com a polícia isso. E aí a gente vê, infelizmente, o noticiário falou que o menino ia ser enterrado e tal, né? E ainda colocou a culpa na polícia pelo mau atendimento ao menino morto e à mulher que foi baleada no braço. Não tocou no assunto que a polícia está de mãos atadas, que a polícia não poderia ter feito um policiamento preventivo na saída da comunidade. Então, a gente, na verdade, você perguntou o que eu poderia fazer em termos das bancadas, né? A gente tem que atuar fortemente para que o judiciário não faça esse tipo de ação e que fique de mãos atadas, porque a Constituição já faz isso com eles. Mas eles se autodeclararam legisladores e estão conseguindo fazer coisas que não deveriam, como essa desse tipo, que a Constituição dá determinados poderes ao Executivo, bem claros, e que estão sendo tolhidos. E esse tipo de acidente acontece e ninguém vai culpar o STF.
Antes culpavam a polícia, agora foi um bandido que matou, não culparam o bandido, culparam a polícia pelo mau atendimento. A gente chega a ver no noticiário que o menino poderia ter sobrevivido se a polícia tivesse atendido, e não é o caso. Mas, enfim, a gente tem esse poder, eu tenho conhecimento e trabalhei na Câmara há um tempo, conheço, tenho acesso a alguns senadores, como eu disse, acesso ao vice-presidente, em alguns ministérios também eu tenho facilidade de entrar, por ter morado em Brasília por muito tempo. Eu fiquei assustado quando que eu voltei em Brasília depois de 30 anos e conheci muitas pessoas e, graças a Deus, porque eu falo que é por sorte, essas pessoas gostam de mim ainda, me reconhecem e falam, encontro na rua, em Brasília, as pessoas que andam comigo lá, que são do Rio, sabem que eu estou há muito tempo fora, ficam assustadas por esse tipo de coisa, porque andando na rua eu conheço. E nos ministérios, esses amigos meus, que estão mais ou menos da minha idade, eles estão em cargos, em altos cargos já de carreira dentro dos ministérios. Isso facilita muito. Facilitou uma certa vez no Ministério de Ciência e Tecnologia e no Ministério da Agricultura. Então, assim, você perguntou se eu tenho como fazer isso, seria uma possibilidade forte. E é um trabalho que eu não vou me negar a fazer, porque eu acho que o Rio de Janeiro precisa muito. Então, eu posso até fazer um complemento ou uma pergunta. Pode. Na verdade, isso que você falou, eu acho assim, da maior importância, porque a gente sempre sofreu muito aqui no Rio, e o resultado, a gente vê aí os 5 governadores, e estamos com a possibilidade do 6º, ter um destino que hoje a gente falando aqui de segurança pública, é quase irônico isso, né? Mas, na verdade, esse alinhamento acho que é importante, mas também acho que é importante uma articulação assim, dentro da Câmara, pode não ser com adversários políticos, que é o que eu costumo chamar de antitudo, né? Eles são antitudo que não sejam da iniciativa e do interesse deles, mesmo que isso signifique sacrifício do coletivo. Então, mas isso então vai precisar de uma articulação política. E essa articulação política você consegue vislumbrar aqui, talvez com o seu partido, talvez com outras bancadas. Como é que você se posiciona, aliás, a bancada do partido a que você pertence, trazendo essa importante interlocução com o governo federal, que isso é fundamental para a gente sabe que quando houve a melhora no Rio de Janeiro foi quando houve um alinhamento com o governo federal, essa que é a verdade, e você acha que você consegue ter essa articulação para que assim, a gente vislumbre uma iniciativas da sua parte ou da sua bancada para que, de fato, dentro das atribuições da Câmara Municipal, dentro das atribuições do Legislativo, se consiga criar melhores condições para ver um empreendedorismo mais positivo, melhoria na segurança pública, e até é interessante o Pedro Lucena está falando sobre essa visão de fora de quem vem para o Rio, né? Pois é, a gente precisa resolver esse problema de segurança no Rio. E não é só esse. Eu vou te dar um exemplo prático do que a gente está falando aqui, eu acabei de falar, o Pedro falou e você também, os dois Pedros falaram. Eu estive na reunião da bancada do Rio de Janeiro, na primeira reunião do mandato, desse mandato atual, que foi, eu acho que foi em março ou abril de 2019. E a proposta, a grande proposta, era que os deputados se unissem para resolver o problema da Avenida Brasil, que é aquela emenda de bancada que a gente fala. Eu não vi isso andar. Isso devia ser uma unanimidade, né? Porque quem anda na Avenida Brasil
sabe que aquilo ali é uma roleta russa, né? Porque você está andando numa faixa que ela acaba. Você está andando num asfalto sem pintura, de repente vem um bloco que é do BRT, que nunca aconteceu, ou seja, e tem carro passando do lado, você não sabe se aquilo ali é tua pista, se não é. E aí tem um bloco de guarda-reio, daqueles de concreto, no meio da pista, sem sinalização nenhuma. As passarelas, às vezes, partem do lado do asfalto sem calçada. Então, assim, é uma roleta russa para quem está passando ali, tanto para o pedestre, para o comerciante que está ali, que pode ter o seu comércio invadido por um carro, para o motorista que passa lá com o seu carro. E esse problema não foi resolvido. Eu saí de lá de Brasília, e depois em junho, e eu não soube que isso foi para frente. E seria a grande solução para aquele... E uma reforma, um uso muito útil, inclusive para o turismo, que para quem chega de carro no Rio de Janeiro, né? Pela Rio Santos, vem por lá, quem chega pela Ponte Rio-Niterói pega um pedaço da Avenida Brasil, dependendo do lugar que vai, também pega pedaços maiores. Quem vem de São Paulo passa por lá, quem vem da região serrana também passa. Então, a gente teria que resolver isso. E eu vi uma união ali na hora, mas o negócio não andou. A gente precisa realmente de pessoas que tenham essa vontade e não vê. Agora, eu acho que do maior interesse do governo federal que o Rio de Janeiro alavanque o turismo. Então, e esse turismo, como eu falei, que a gente tem que fomentar aquilo que a gente tem vocação, a gente pode fomentar o empreendedorismo pelo turismo, que pode ser o primeiro passo, pode ser um incentivo ao empreendedorismo no turismo. E isso é de interesse do governo federal, deveria ser, pelo menos, porque a capital cultural do Brasil continua a ser o Rio de Janeiro, apesar de todas as dificuldades financeiras e de violência. Eu defendo que, se o Rio de Janeiro não deslanchar, o Brasil vai continuar travado no turismo. Felipe, deixa eu fazer uma pergunta para você. Voltando àquela questão dos convênios, que eu achei fantástica a sua ideia de aproveitar estruturas. Na questão da polícia, né? Não quero voltar à questão da guarda, não, mas eu quero aproveitar o exemplo que você deu, pegar esse gancho e trazer essa ideia, porque eu sei que convênio funciona muito bem. Quando eu estive à frente do Centro Cultural Justiça Federal, na época que era o primeiro centro de cultura popular do Poder Judiciário no Brasil, e eu tive a honra e a satisfação de ser a primeira diretora executiva, não do Centro Cultural, mas que implantou um plano diretor naquela ocasião lá, e foi através de convênios. Isso foi em 2005, nós estamos falando de 15 anos atrás. E nós trabalhamos com convênios com instituições sem fins lucrativos, com o terceiro setor, e o terceiro setor em parceria com o Tribunal Regional Federal, que é o proprietário do Centro Cultural Justiça Federal aqui no Rio de Janeiro, aqui na Rio Branco, aquele prédio antigo do Supremo. O tribunal, o que ele fez? Ele fez uma parceria, um convênio de cooperação mútua com uma instituição sem fins lucrativos. Isso, na época, independia de concorrência pública. Hoje não, hoje já é necessária uma concorrência pública. De 2015 para cá, houve uma alteração no marco regulatório das leis do terceiro setor, mas naquela época não havia. Então, foi feito um convênio, por isso que eu quero bater nessa tecla. E esse convênio possibilitou a captação de recursos para financiamento de projetos dentro do Centro Cultural. Porque o Centro Cultural é um órgão, ainda é hoje, um órgão do Tribunal Regional Federal, que é o poder da República,
E se o próprio tribunal captasse esse dinheiro junto à iniciativa privada, o que juiz não vai fazer, jamais faria uma coisa dessa. Mas se fizesse, esse dinheiro entraria no cofre da União, a fundo perdido, não voltaria nunca para reinvestir em projetos do Centro Cultural. Então, esse modelo funciona e funciona muito bem. Desculpa ter me alongado no exemplo, mas é para poder agora fazer a minha pergunta. Você não acha que essa ideia serviria muito bem também para as escolas aqui do nosso município? Porque final de semana, por exemplo, os espaços das escolas ficam completamente ociosos. Não se tem uma ocupação de nada, enquanto eles poderiam estar lá, as crianças, os familiares, as pessoas, os neighborhood, né? os vizinhos, utilizando o espaço da escola de maneira para otimizar o tempo, para poder tirar essas crianças da ociosidade, de não ter o que fazer, porque quem não tem o que fazer, a oficina é do diabo, né? A gente sabe desse ditado. E você é um cara que defende que é um exímio lutador. Por que não também trazer a questão das artes marciais, dos esportes, através de convênios, para que essas escolas sirvam dos seus espaços para essas comunidades? Essa é uma sugestão aqui da cidadã que vai votar em você. Obrigada. Deixa eu te falar algumas coisas sobre as coisas com as quais eu já trabalhei. Não trabalhei em termos... não fui funcionário, só ajudei a pensar e fui um incentivador e um divulgador e tentei melhorar as coisas. Colégio público aqui no Rio, de ensino fundamental, que é a competência do vereador fiscalizar, né? Que só vai até o 9º ano agora, né? Eu ia chamar de 8ª série. Sim. Justiça seja feita, ele já está funcionando no sábado. Eu não sei se são todos, tá? Mas já funcionam. Tem lá a merenda, algumas atividades, inclusive artes marciais. Tá? Já existe a lei. Eu sempre defendi essa lei há anos e não fui surpreendido, porque são pessoas que eu conheço que fizeram essa lei para colocar especificamente jiu-jitsu nas escolas municipais. Eu defendo artes marciais porque eu acho que vai arregimentar mais crianças. Porque, às vezes, o garoto não quer, o jiu-jitsu tem a dificuldade de ter o kimono, que é uma coisa que é mais cara. Às vezes, você faz um Muay Thai, um negócio, você bota um short no menino e ele já está pronto. No jiu-jitsu, você tem o kimono, pode fazer sem kimono, e tal, mas, enfim, o clássico é com kimono. Então, a gente tem que fazer justiça que no ensino fundamental já vem sendo feito um trabalho nessa tentativa. Eu acho que pode ser muito melhorado, aí eu volto àquilo que o governo federal pode interferir. As pessoas desconhecem a lei. E então, elas não têm capacidade de fazer projetos que usem, não o governo da prefeitura, mas não usem o dinheiro da prefeitura, mas o do governo federal. Perfeito. Então, está lá o FNDE com sobra de dinheiro por falta de competência de apresentar projetos que sejam estruturados, que possam ser feitos. E isso pode ser feito, que já tem uma lei que eu participei bastante, eu fui naquela audiência pública no Senado, eu estive lá, que é o projeto de lei que implementaria de forma optativa o jiu-jitsu nas escolas de ensino fundamental. Eu tive lá com grandes mestres do jiu-jitsu, a gente chama de grandes mestres, aqueles que têm faixa vermelha, que têm mais de 35 anos de faixa preta, são os irmãos Barreto, que é o João Alberto e o Álvaro Barreto. Tive com eles, tive com o maior especialista de jiu-jitsu infantil do Brasil, que é o Leão Teixeira, que é
que a gente chama no meio do jiu-jitsu de Zé Beleza, mas é o mestre Leão Teixeira. Tive com a Kira Grace, que é também uma atleta, mas que tem muito a academia dela voltada para a mulher e para as crianças. É uma academia familiar que ensina bons princípios. Para quem conhece, ela é capaz de ajudar muito, tanto o Leão Teixeira como a Kira são capazes de ajudar muito na metodologia de implementação disso. E eles fizeram isso via Senado e não a lei municipal, que é uma lei que vai atingir todo o Brasil. Essa lei está na Câmara Federal para aprovação também, está só aguardando. Com esse projeto aprovado, que eu acredito que seja aprovado esse ano, ele vai poder ser implementado com patrocínio entre aspas, né? Com verbas do governo federal. Agora, para a cultura, da forma que você falou, é excelente, mas não só para a cultura. Eu, outro dia, estava falando com um grande defensor, um amigo grande defensor dos animais. A gente vê aí o abandono de animais, maltratos, tem uma lei nova contra o maltrato dos animais. A gente tem que se estruturar um pouco para o atendimento dos animais. A gente vê muito animal abandonado porque ficou velho, por isso, por aquilo, e maltratados, porque às vezes o cidadão não tem dinheiro para tratar um animal com alguma doença. Verdade. E eu defendo, sim, que essas pessoas tenham um tipo de ajuda, como você falou, com entidades sem fins lucrativos, que é a melhor forma de você fazer o Estado ajudar, sem que tenha que fazer um hospital para isso. Se fizer um hospital, é melhor. Tudo que você puder fazer, um convênio que desonere um pouco o Estado e tire um pouco a responsabilidade do Estado e passe para a responsabilidade do cidadão, é muito bom. O jiu-jitsu também está sendo cogitado de entrar nas escolas estaduais. Não saiu do papel ainda. Vai ser feito dessa forma que você falou, com convênios, mas com concorrência. Uma empresa vai ganhar, vai colocar os professores, que, aliás, é a melhor forma de você melhorar o ensino. É você colocar uma empresa para gerir os professores e você não ter aquele professor que não é capaz de cumprir a carga horária, por exemplo, e não acontecer nada com ele. Eu estudei em colégio público, eu estudava música, aprendi a ler a partitura do hino nacional, que eu não me esqueço, eu acho que era a primeira parte, mas hoje em dia eu não sei mais nada, não adianta me perguntar. Mas a gente aprendia isso no colégio, a gente tinha outras coisas, eu aprendi já não mais no colégio público, práticas comerciais, que eu digo que é um pré-empreendedorismo, que a gente aprendeu lá no passado, que essas coisas saíram do currículo. Verdade. E, na verdade, isso tudo pode salvar vidas. A gente fala de empreendedorismo. Você vê como as coisas todas se unem, né? A gente falou de jiu-jitsu nas escolas e empreendedorismo. Um rapaz, uma criança que é formada no jiu-jitsu ou em qualquer arte marcial, desde criança, e chega ao final do 2º grau, com seus 17, 18 anos, ela é um profissional. É um profissional. Ele pode exercer a profissão de mestre, de professor e dar aulas. Ou seja, se ele não quiser seguir uma carreira universitária, ele já tem uma profissão. Quantos amigos meus não se salvaram, não têm uma vida confortável hoje em dia por causa dessa formação? Muita gente fala que o esporte salva das drogas. Sim, eu vi muito atleta de jiu-jitsu se salvar das drogas pela competição, pela dedicação ao esporte. Mas eu vi muito mais vidas serem gratificadas com famílias bonitas e com possibilidades maiores do que eles teriam
se tivessem sua formação básica, né, no ensino médio, eu vi muitas famílias terem essa evolução na profissão com as artes marciais. Você vê aí atletas de MMA ganhando milhões. Lógico que são poucos, como no futebol. Mas eu vejo amigos indo para Abu Dhabi e para Dubai dar aulas lá e ganhar uns bons milhares de dólares. Então, isso é uma formação profissional. Já que a gente não tem mais aqueles cursos profissionalizantes, o aluno tem que ir para uma escola técnica, passar num concurso, se for público. No caso das artes marciais, ele já sai pronto. Isso aí a gente vê, além de toda aquela disciplina e hierarquia que ele aprende nas artes marciais. Eu estou falando demais, né? Tem gente aí querendo falar. Eu tenho. Alguém tem? Eu gostaria de dar uma contribuição aí. Por favor. O Felipe me conhece, sabe que eu sou, entre outras coisas, professor, milito muito na área de gestão empresarial, tenho feito recentemente algumas ações junto ao Sebrae, a gente está formando uma parceria aí na área de capacitação de empreendedores, micro e pequenos empresários. A fala inicial do Felipe em relação à questão do empreendedorismo, sobretudo no Rio de Janeiro, teve como enfoque a questão da interferência do Estado, né? E o Felipe, no início da fala dele, ele disse o seguinte, que era importante ao empresário necessitar ou requerer menos do Estado e buscar iniciativas mais autônomas. Eu tenho uma visão assim, não é que seja diferente, mas um detalhe. O Estado brasileiro, e sobretudo o Rio de Janeiro, que foi capital federal durante muitos anos, tem aquele cacoete de criar dificuldade para vender facilidade. E o empresário aqui no Rio de Janeiro sofre muito em relação a isso, né? Porque você conseguir um alvará para a prefeitura é uma quantidade de favores que você tem que prestar à prefeitura para conseguir um alvará de funcionamento. Minha questão é que se cabe dentro da Câmara dos Vereadores um debate no sentido de fato, simplificar as questões legais para que o empresário, de fato, possa precisar menos do Estado. O empresário carioca, hoje, ele é refém de um município, de uma gestão municipal que cria dificuldade para vender facilidade. O que você acha disso aí, Felipe? O Guto, essa sua colocação é importantíssima, porque eu até falo para vocês pesquisarem aí na internet o IBCOM, Instituto Brasileiro Conservador. Eu assinei um termo de compromisso com eles, porque eu compartilho as ideias que eles têm. Existe nesse documento essa parte que é apoiar totalmente aquela lei de liberdade econômica que foi tão cortada não, foi aparada no Congresso pela esquerda, com vários impedimentos e tal. Isso aí a gente colocou nesse documento, que é o apoio total à lei federal de liberdade econômica. E, nesse sentido, a gente tem uma série de propostas já colocadas que vão resolver esse tipo de problema, que é você diminuir a burocracia em termos desse cidadão que quer empreender e dificultar a atividade negativa do Estado. É isso que a gente tem para propor, e se vocês lerem o documento lá, passa muito por essa desburocratização e aceitação da Lei Federal de Liberdade Econômica. Agora, deixa eu lembrar de um ponto que eu falei, que, como o Guto falou aí, da interferência, da dificuldade que o Estado impõe, não é só o Estado, é a Justiça e, muitas vezes, por infelicidade nossa, os sindicatos. A gente está vendo aí a dificuldade do ensino das escolas voltarem,
mas não é só isso. Existe um projeto no governo estadual sensacional para o ensino público, que melhoraria muito a qualidade dos colégios, e eu defendo essa causa, já conversei muito com um dos responsáveis para isso e tenho muita vontade de trazer isso para as escolas de ensino fundamental, que é a implementação de segurança nos colégios. Por causa dessa falta de segurança, tem muita evasão escolar, tem muito aluno que falta à aula, tem professores que faltam à aula. Então, essa segurança garantiria. Então, é um projeto que eles chamam, no governo estadual, de cuidar, que no município provavelmente escolheriam outro nome, que é a implementação de um monitor responsável pela segurança interna do colégio, e aí eu aliaria a ronda escolar, tanto da PM quanto da Guarda Municipal, que já existem, e esse responsável pela segurança estaria integrado a uma assistente social e a uma psicóloga. A assistente social seria responsável por trazer a família para dentro do colégio, principalmente nesses casos críticos. E a psicóloga, ela não pode tratar, mas pode entender e passar para a família qual é o problema do aluno e indicar algum tipo de tratamento específico para aquele aluno. E isso aí também resolveria muito o problema das escolas. Mas isso foi dificultado por um sindicato que entrou no Ministério Público contra isso, dizendo que que eles queriam implementar uma escola cívico-militar por causa do monitor de segurança que teria na escola. Isso foi uma das acusações. E a outra foi que eles estariam tolhindo a liberdade dos alunos. Então, eles acabaram com o projeto para ser implementado esse ano. E aí, agora, recurso, talvez eles consigam implementar no ano que vem. Agora, a gente nem sabe mais se vai com a troca do governador. E também não estou defendendo nem o governador, nem o próprio secretário de Educação, que o secretário de Educação está preso e o governador está aí nessa situação lamentável que a gente sabe, muitos arrependidos de terem votado nele, inclusive eu, de ter feito campanha, mas existem esses projetos que provavelmente foram colocados por outras pessoas e que pessoas bem intencionadas, como esse coordenador que eu falei para vocês, que é um amigo meu, que o cara só pensa em beneficiar todo mundo. Enfim, a gente tem que lidar, além do Estado dificultando as coisas, tem os externos ao Estado, como sindicatos e a Justiça do Estado também, a gente também, Ministério Público e tal, que às vezes trabalha contra também. Então, tudo é muito difícil, mas a gente tem que trabalhar, porque eu acho que se a gente colocar na Câmara pessoas que pensem em trabalhar contra isso, a força é muito grande. A força de uma lei aprovada por uma grande maioria, dificilmente ela cai. Sim. Então, a gente tem que realmente conseguir com que a mentalidade mude, né? E é isso aí que a gente vai tentar fazer. Bom, queria informar vocês que nosso debate está chegando ao final. Já tínhamos marcado para terminar às 21h30, mas como houve aqueles ajustes iniciais, então deu um descontinho aí, postergando até 9h45, quer dizer, já vai quase dar 9h45. Aí eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, para depois, então, o Felipe fazer as considerações finais e a gente poder encerrar, para poder seguir bem a nossa regra. Paula, Henrique, quem está falando, você está me ouvindo? Pois não, sim. Deixa eu fazer uma colocação. Eu entendo que essa
É a primeira que eu estou participando, então eu queria externar meu agradecimento a você e ao Pedro Friedman por terem me convidado. Eu assisti tudo quietinho, não tenho pergunta para fazer. E eu sou uma pessoa que vem há 46 anos trabalhando em auditoria, controle interno, risco, gerenciamento de risco, enfim. Algumas coisinhas que eu ouvi no transcorrer da exposição do Felipe me trouxeram a necessidade de expor algumas coisas. Quando vocês falam em convênio, quando vocês falam em licitação, para o futuro, eu espero que o criador possibilite o Felipe de entrar, vamos trabalhar juntos. Eu acho que nós, no momento, montamos um grupo de apoio e esse grupo vai crescer. Você, no início, falou, nós somos 8, eu contei, nós somos 12, isso vai crescer no futuro. Espero que outras reuniões possam haver e que eu tenha o prazer de ser convidado. Agora, quando se fala em convênio e em licitação, essas duas palavrinhas têm um sobrenome, que é transparência. Então, a gente tem que focar muito em tudo que o Felipe for fazer, agregado. Eu já tinha conversado isso com o Pedro Friedman na parte da manhã, agregado a total transparência, ética e embasamento da fundamentação do que a gente vai fazer, sempre para blindar de qualquer forma o Felipe e dar apoio a todo mundo que vai trabalhar com ele. É minha posição. Então, eu externo novamente o meu agradecimento, prazer em conhecer todos vocês. Fiquei feliz em poder conhecer o pai do Felipe, o coronel que o Pedro sempre elogia. E prazer em te conhecer também. Se puder, na próxima, eu gostaria de estar presente. Muito bem. Deixa eu falar alguma coisa aqui para o Henrique. Tocou num ponto importante, que é a transparência, né? Exatamente. E eu tenho o apoio do IBECOM, né? Que eu assinei esse documento, mas já tinha o apoio deles antes. Esse que eu falei para vocês. É um ponto fundamental a transparência. Isso aí está lá no documento, vocês, se consultarem, vão ver. E que a gente tem que melhorar na Câmara Municipal. Eu fui fazer uma pesquisa na Câmara Municipal e tem lá, né? Todo órgão público é obrigado a ter Portal da Transparência. Uhum. Aí eu fui lá. Aí tinha um formulário para eu preencher com o meu nome e tal. Se fosse só isso, tudo bem. Mas perguntando por que eu queria aquela informação. Eu vou te dizer que a informação não era uma informação sigilosa nem complicada, não. Eu queria saber, conhecer o plano deles de cargos e salários, para saber quanto que cada funcionário ganha e tal, porque isso aí eu acho que tem que ser como na Câmara Federal. Tem que ser separado por gabinete, você olha lá quanto que o deputado gastou, o que ele fez, o que ele não fez, para onde foi o dinheiro dele, a nota fiscal, está tudo lá. Câmara Federal é maravilhosa nisso. E a gente tem que trabalhar para que a Câmara Municipal seja transparente da forma como tem que ser transparente. E não dessa forma te pedindo dados, querendo saber o que é, o que você está querendo ver, por que está querendo ver. Se eles têm outra forma mais simples de fazer isso, deve ser um caminho muito difícil, mas eu não consegui achar. Então, vendo isso, o próprio Instituto colocou isso como uma meta de colocar na Câmara Municipal essa transparência que não existe hoje. Então, obrigado aí pela contribuição, Henrique, por ter me dado essa chance de falar isso. Muito bom. Coronel Enio, não vai falar nada? Vou sim. Por favor. O Henrique vai falar alguma coisa? Eu só queria fazer uma complementação, que é o seguinte, Felipe, me preocupa muito. Eu estou nessa vida há muitos e muitos anos, talvez você não tivesse nascido, eu já estava em auditoria há 46 anos passados, então, uma coisa que me preocupa muito é o seguinte, quando se faz alguma
algum questionamento, algum preenchimento de formulário, algum recebimento de informação, ou transposição de informação, isso tem que ser toda ela pautada num documento simples. A gente monta um documento chamado termos de confidencialidade, onde nenhuma das duas partes podem abrir ou divulgar aquilo que foi comentado. Isso salvaguarda quem deu a informação e quem recebeu a informação. Então, a gente tem, eu acho que é um próximo passo no futuro, daqui para frente, é a gente fazer um grupinho e criar essas possibilidades, você ter todo esse ferramental à tua disposição, para você fazer uma jornada tranquilo, sem ter a preocupação de que em algum local alguém ache um fiapinho e venha puxar esse fiapinho. Fiapinho não pode existir. Perfeito. Tem que ser tudo muito transparente, sempre. Perfeito. Sempre. É só isso que eu queria falar. Agora eu queria ouvir o coronel para conhecê-lo e transmitir meu agradecimento novamente. Obrigado a você, Henrique. Henrique, o prazer é todo meu. Amigo do Pedro é meu amigo também. Muito obrigado. Eu fazer perguntas para o Felipe é um absurdo. E eu sei todas as respostas, né? Mas eu quero dar uma oportunidade para ressaltar algo que ele disse en passant lá no início da conversa. Ele disse o seguinte, que ele vai lutar, simplificando, ele vai lutar pelo dia a dia dos benefícios que pode trazer para a comunidade do Rio e, em consequência, para o Brasil. E ele falou também que há coisas que vão levar 20, 30 anos. Então, essa visão de futuro, eu acho da maior importância para qualquer político, porque transcende a política comum e ultrapassa a barreira da política para cair na geopolítica, que é o meu chão. Então, eu vou fazer uma pergunta ao Felipe, cuja resposta eu já sei, mas eu quero que ele diga para vocês. No passado, as escolas públicas eram de muito boa qualidade, embora fosse também em pequena quantidade. A quantidade de hoje não poderia ter a qualidade de ontem, mas a quantidade do futuro pode ter a qualidade de ontem. Então, quando a minha pergunta, o meu estímulo, é para que você explique para todo mundo que está aqui quais são as vantagens de ricos e pobres conseguirem estudar na mesma escola, o que necessariamente passa pela qualidade de ensino e pela segurança dos alunos. Bom, obrigado aí, pai, por essa colocação, porque você sabe bem que essa foi uma ideia que eu tive, que por ter estudado no colégio público, né, eu vi os meus colegas que estudaram comigo, que iam à praia comigo, que faziam esportes comigo, que jogavam bola comigo. Eu morava no Leblon, eles moravam ali na Cruzada. E tinham também os filhos de porteiros, que antigamente mais, hoje em dia menos, os porteiros moravam nos prédios, né? Então, esses rapazes, esses amigos, todos, sem exceção, todos aqueles que estudaram foram beneficiados pela relação social que eles tinham com os amigos. E, lógico, que dependeu da competência deles. Uns ficaram melhor de vida, outros não, mas eu não conheço um que tenha ficado desamparado pela vida, que aquela relação social de amizade que a gente tinha possibilitou que o cara, num nível que ele não precisava estudar tanto, que ele não fosse um motorista, um segurança, ou isso estou falando do nível mais baixo. Agora, conheço também outros que foram fazer engenharia, medicina, outros que foram para a Polícia Federal, uns são delegados, outros agentes,
outros da Polícia Civil. Então, assim, o que a gente viu acontecer naquela época, a gente não vê mais acontecer. O que a gente fala de compensação social, né? Para os negros, por exemplo, com as cotas. Eu acho que a cota não vai salvar aquele menino negro que entrar na faculdade. Porque se ele não tiver competência, o mercado vai ser cruel com ele. Ele vai ter um diploma que seja, mas ele não vai ter o emprego, ou ele vai estar num outro emprego que não com a qualidade dele. Agora, ao passo que, se ele tiver uma boa formação e conseguir por méritos dele, ele terá um emprego normalmente, como a gente vê. Eu hoje agradeço a Deus que eu encontrei um amigo, falei isso para o meu pai agora há pouco, encontrei um amigo que me agradeceu a minha família, ele morava numa favela que hoje em dia é muito violenta, e eu costumo sempre contar a história dele. Ele saiu da favela porque os traficantes, ele foi ficando mais velho, e os traficantes que tomaram conta deixaram de respeitá-lo como os amigos respeitavam. Então, os mais velhos morreram, porque todos morrem cedo, e ele deixou de ser respeitado. Então, começaram a assediar a filha dele, que era uma menina bonita, é uma menina bonita. Esse amigo meu, hoje em dia, eu fiquei 10 anos sem encontrar com ele, depois que a minha mãe morreu. Diz ele que não conseguia, ele não tinha coragem de falar mais com a nossa família, não assim, que ele ficou muito abalado, porque ele falava com a minha mãe 2 vezes por semana. E nesse papo de hoje ele falou: você não sabe como a sua família salvou a minha vida, de nunca ter entrado no ilícito. Eu falei para ele que não, isso não foi a minha família. A minha família pode ter ajudado, mas o caráter deles, a gente via, desde a amizade que a gente sempre teve, que era irretocável. E ele mudou da favela onde ele morava, ele foi morar na Baixada para poder ter uma vida tranquila. E esse amigo meu, ele não teve assim a mesma formação que eu tive, escolar, mas ele teve a educação suficiente num colégio público para poder chegar onde chegou, com uma família lindíssima. Hoje ele me mostrou a foto da bisneta dele. Ele tem a minha idade. A gente andava muito junto. E ele me mostrou a fotinho da bisneta dele. Tem uma família linda. Então, o colégio público daquela época possibilitou isso. E a convivência social daquela época possibilitou isso. E é uma coisa que eu luto muito para a gente ter, que é uma escola pública realmente de qualidade e que essa convivência possa voltar a acontecer. Eu tenho aí escrito na minha campanha, Nosso Rio de Volta. Eu acho que o grande projeto do Nosso Rio de Volta é esse. É que as crianças estudem no mesmo colégio e essa integração social se faça de maneira natural, espontânea e na base da amizade. Não é isso. O futuro agradece. Bem, gente, nós já passamos do nosso tempo. Eu não quero parecer chata, mas a gente Você é chata. Mas esse papel é um papel complicado. É o papel da castradora. Mas tem que ser, porque senão a gente não consegue manter esse padrão. Eu também gostaria de agradecer aí a poder participar e também agradeço a Deus por poder participar de alguma forma e poder colaborar na tua campanha, Felipe. Teu pai falou agora, você está preocupado com coisa de 20, 30 anos. Você está falando de educação para cacete. Então, isso quer dizer que isso não é mandato de 4 anos, isso não é mandato de 8 anos, isso vai transcendendo mesmo, é uma coisa incrível. Tá? Então, eu fico agradecido aí. Bom, deixa eu agradecer
a iniciativa da Paula e a Aliás, colaboração. quero agradecer a Paula. A Paula foi, desculpa, Felipe, eu não como assim, né? A Paula é sensacional. A Paula se dispôs a organizar isso e fazer. Eu agradeço também as pessoas que estiveram aqui, todos que me deram esse privilégio de gastar um pouco do seu domingo. A gente escolheu o horário do Fantástico de propósito, que a gente achava que o pessoal não estava muito interessado. Exatamente. Mas agradeço a Deus por vocês todos estarem aqui e me terem dado essa oportunidade de falar. Boa noite. Tchau.